Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio ao vivo do nosso programa diário A Melhor Família do Mundo. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que vocês passaram esse final de semana aí? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Boa, pessoal começando a entrar aí, ótimo. Mas eu não sei se está tudo bem com a transmissão. O pessoal não está me avisando ainda. Tudo bem, Gilmara? E aí, Gilmara Roriz? Tranquilo? O pessoal entrando aí, ótimo, maravilha. Todos apostos para o nosso programa diário, A Melhor Família do Mundo. Muito bom, pessoal. Então, tudo bem, Ivi? Vandina Campos aí com a gente também. Pessoal entrando, muito bom. Me avisem aí se está tudo bem com a transmissão, se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Tudo bem, Elisa? Ótimo, maravilha. Perfeito, presente, que bom, que bom. Ótimo, pessoal, maravilha. Ontem eu não consegui sair para transmitir porque eu estava no meio de um curso. E aí tinha uma parte prática lá no curso que a gente fazia uns procedimentos uns nos outros. Eu estava no meio do procedimento, a coisa demorou um pouquinho, mas estava sendo submetido ao procedimento, né? Então não deu para sair no meio, no meio lá da técnica, né? Então não consegui entrar aqui para transmitir o programa ontem no horário. Tá bom, pessoal? Mas hoje de volta aqui. Tudo certinho, então vai ter novidades aí depois, né, para os pacientes, para os amigos, para os colegas, né, que quiserem vir aqui, né, você recebeu umas novidades aí, quando estiver pronto eu aviso a vocês, tá bom? Luciana Silva, que bom que você descobriu a página aí, seja bem-vinda, todo mundo aí acolhendo bem a Luciana. Tudo bem, Luciana? Que bom. Suelen aqui com a gente também, ouvindo bem. Gilcicler também aqui com a gente. Ótimo. O Gilcicler estava ligado lá, depois viu no Instagram lá o procedimento. Então, estava lá no meio do procedimento, Gilcicler. Não tinha como interromper no meio do caminho, estavam aplicando lá e tal, então não deu para parar. Tá bom? Ótimo. Isaac Reis perguntou se vai ter reposição de aula. Eu vou substituir a reposição da aula por um resumo. Vocês me entregam um resumo, tá bom? Da aula 12, aula 18, aí fica substituído, tá bom, Isaac? Muito bom. Aí fica aí só pro Isaac, tá bom, Isaac? Aí você já vai e faz aí o resumo, tá bom? Aí o programa de ontem está devidamente reposto para você. Beleza, Isaac? Isaac aí. Muito bom. Chegou sem atraso, que bom. Shaire entrando com a gente. Vandina conosco também. Perfeito, pessoal. Perfeito. Então vamos começar aqui, né? Sem mais delongas, ao nosso assunto de hoje. Que algumas coisas entram na nossa cabeça, né? Então tem aquela frase absolutamente conhecida que todos nós falamos ou já falamos em algum momento da nossa vida, né? Que uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Então essa frase ela entra assim como uma daquelas frases que tem uma pretensão de verdade, assim, né? Um negócio assim, incrível, né? Assim como a Helena Sala está aqui falando com a gente, né, que falou que gostou do que foi dito sobre a zona de conforto. Tem uma postagem aí, né, que nossa equipe preparou, né, fez um postzinho sobre a zona de conforto, né, na qual eu digo assim, olha, o que move as pessoas não é bem a zona de sair da zona de conforto, mas encontrar sentido naquilo que se faz, ainda que você esteja absolutamente confortável dentro do que você está fazendo, né, então, mas tem umas frases dessas, assim, que entram na nossa cabeça, tem uns jargões desses que alguns grupos tomam posse, às vezes são os grupos do marketing, às vezes são alguns grupos, né, de coach, grupo de psicólogo, grupo de médico, né, sei lá, grupo de advogado, tomam posse de alguns jargões e ficam ventilando esses jargões como se fosse assim, uma verdade, né, uma verdade metafísica, uma verdade antropológica, uma verdade científica massivamente comprovada, né, uma coisa assim que não fosse mais possível questionar, ou se a gente questionasse, a gente seria tido como uma pessoa esquisita, uma pessoa estranha, né? Então, uma dessas hoje é essa zona de conforto. A gente não pode falar nada da zona de conforto. A zona de conforto virou assim um campo da verdade humana, né? Como se fosse possível, né? Olhar uma zona e um conforto, como se fossem conceitos estáticos, né? Não dá a gente não consegue pegar esses conceitos, são modos de falar, né? São figuras de linguagem que podem servir em algumas ocasiões e outras ocasiões só atrapalham, né? Uma coisa que acontece muito similar é com essa frase, né, que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então, vocês que acompanham o meu trabalho já há mais tempo, vocês sabem, né, que eu sou uma pessoa que adoro, né, a presença física, né? Eu acho que o corpo tem uma importância fundamental, é evidente, tem uma importância fundamental em toda a atuação humana, no existir humano, na própria dinâmica do amor, não é verdade? Então, mesmo aquelas pessoas, né, que
que falam, né, o pessoal que aposta que o casamento, né, ou o noivado, o namoro, é uma comunhão de critérios, é uma comunhão de ideias, é uma comunhão de espírito. Bem, tudo isso tem algum campo da verdade, vocês sabem, vocês que acompanham meu trabalho há mais tempo, sabem que eu também acredito que deve existir uma empatia, uma comunhão dos corpos, né, uma empatia física, uma empatia da expressão, uma empatia da face, de tal modo que eu desprezo esse assunto da imagem, muito pelo contrário, eu acho que a gente se move num mundo no qual a imagem é fundamental, né? A imagem é fundamental. Claro, né? Porque nós somos feitos de carne e osso, né? Além da nossa dimensão transcendente, além do nosso espírito, né? Além da nossa alma, a gente tem um corpo, tem uma carne, né? Diante dessa composição, né? Que a pessoa existe, né? A pessoa se perfaz, a pessoa vai fazendo a sua história, né? Então, eu desprezo, vocês sabem disso, né? Vocês que acompanham mais tempo sabem que eu desprezo esse assunto do corpo, o assunto da imagem. Eu acho que é muitíssimo importante a gente se apresentar diante daqueles que a gente ama, diante daqueles que a gente tem uma posição de comando, diante daqueles que a gente precisa amedrontar eventualmente na vida, enfim, diante daqueles que a gente precisa atender, que a gente precisa suportar, a gente precisa se apresentar com uma imagem adequada, né? A imagem, de algum modo, ela também transmite algo da nossa presença, isso é evidente, né? Não tem como negar isso. No entanto, esse assunto, né, de colocar a imagem, né, acima de 1000 palavras, me parece aí sim que tem um certo fetiche, tem um equívoco, tem um erro que pode conduzir e que vem nos conduzindo sempre, né, a um erro antropológico muito grave, né, a um posicionamento nesse mundo de fato desorientante, né? A gente vai acabar ficando desorientado. Por quê? Porque a imagem, né, ela não tem a precisão. Todas as imagens nesse mundo, preste atenção, vem cá comigo vocês, vem cá comigo. Todas as imagens nesse mundo, elas são de algum modo ambíguas, né? Elas são ambíguas. Por quê? Porque a imagem desse mundo, a imagem que o nosso olho capta, né? Uma imagem, né, que é capturada pelos nossos sentidos, elas são capturadas deste mundo que a gente vive, né? E esse mundo que a gente vive, ele de algum modo, ele é corruptível, né? As coisas mudam de figura, né? Né? Esse mundo tem a corrupção, né? Os entes materiais, eles não permanecem estáticos, não permanecem fixos, eles não têm esse elemento de verdade que a gente pode olhar e aprender assim com muita verdade. É muito difícil, né? Esse mundo, ele é ambíguo e a gente precisa aprender a se orientar na ambiguidade do mundo. Então, o que nos ajuda, né, a que a gente possa aprender, né, a se orientar na ambiguidade desse mundo físico? Ora, aí existe o mundo dos conceitos também. Quer dizer, a imagem, em geral, ela pega só aquilo que é particular, ela pega uma única coisa, né? Então, você está vendo a imagem daquele copo, a imagem daquela garrafa, a imagem daquela pessoa, bem, é uma pessoa, é um copo, né? As palavras elas têm uma dimensão que tende a abarcar conceitualmente as coisas. Então, quando a gente diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, na verdade, as pessoas estão dizendo o seguinte. Hein? Ora, é mais fácil, dá menos trabalho eu me orientar com as imagens. Palavra dá muito trabalho. Puta, tem que explicar o negócio. Pelo amor de Santo Cristo, imagina só, eu ter que explicar uma coisa, ter que encontrar ali um princípio de verdade, ter que arranjar um conceito, ter que expressar esse conceito, ter que conferir se o outro recebeu esse conceito. A imagem é muito mais dinâmica, muito mais rápido. A imagem é muito mais veloz a coisa. Exatamente. Por isso mesmo é mais falível sobre certos aspectos. Não dá pra gente imaginar que a gente vai conseguir se orientar no mundo sem imagem. Eu não quero desprezar a imagem, muito pelo contrário. Mas, quando a gente fala que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, no final das contas a gente está dizendo o seguinte: eu não acredito na inteligência humana, eu acho que o ser humano não é um animal racional, eu não acho que a gente consiga aprender conceitos das coisas. É isso que a gente está dizendo, né? E tudo isso é falso, né? Tudo isso é falso. Pelo contrário, um dos esforços mais maravilhosos, né, mais puramente humanos, né, que centra a gente no ser humano estando neste mundo físico, estando neste mundo de presença física, de imagens, a gente conseguir nesse mundo, né, a gente conseguir desse mundo e a partir desse mundo começar a falar, a narrar, a usar o verbo, para que a gente possa se orientar nesse mundo. Dito de outro modo, ou exemplificando a coisa, né? Então, quer dizer, quando a gente chega em casa e tem ali o nosso filho, nosso marido, nossa esposa, enfim, um parente, tal, a gente simplesmente faz juízos, né? A gente julga as coisas, a gente se orienta a partir apenas, né? Quando a gente faz isso a partir apenas da cara dos outros, da imagem dos outros, de como é que a coisa está, a gente está amputando uma parte da nossa orientação nesse mundo, que é narrar, é contar, é perguntar, é fazer um exercício de imaginação, né? Então, a palavra, né, as 1000 palavras, na verdade, elas têm um grande valor quando elas estão articuladas justamente com a imagem.
E a imagem, sem as 1000 palavras, elas nos desorientam, elas dão uma falsa impressão de orientação. A gente cai no mundo da fantasia, a gente cai no mundo da feitiçaria. A gente entra num domínio do espírito no qual a gente vai se sentir perdido em algum momento. Por quê? Porque quando a gente aposta apenas na imagem, e aqui entra toda esse fenômeno social, né, da imagem corporal, das pessoas que apostam num corpo belo, numa testa sem rugas, né, numa face sem bigode chinês, né, quer dizer, num cabelo absolutamente penteado. As pessoas começam a apostar apenas nesse universo da imagem, aqui já digo da imagem estética também. O que está acontecendo? Né? Existe, né, nesse mundo, né, no qual as pessoas apostam tudo nesse universo da imagem estética, existe uma desesperança com a possibilidade da inteligência humana. E muitas vezes é justificada essa desesperança, porque o ser humano muitas vezes parece de fato que abre mão da sua inteligência. O ser humano às vezes parece que de fato abre mão da sua capacidade de ser humano, da capacidade de investigar, da capacidade de analisar, da capacidade de confrontar com inteligência, com calma, e extrair juízos de valor que possam nos orientar no mundo. Muitas vezes o ser humano parece que abre mão mesmo disso tudo. E aí sobra, né, esse mundo da imagem. E aí, quando sobra apenas o mundo da imagem, ora, as pessoas vão querer ter uma imagem bonita, isso é absolutamente natural, né? Isso é absolutamente natural. É o mesmo delírio das pessoas que acabam perdendo, né, aquela dimensão que existe no profundo de todos nós, que é a dimensão da religião, a dimensão da transcendência. Quando isso se perde, né, se perde a possibilidade de falar disso de modo adequado, né, quando se perde a possibilidade de falar disso de modo adequado, resta apenas aquele sentimento vago que é um desejo de durar, é um desejo da permanência, um desejo de eternidade. Esse desejo de permanência, esse desejo de durar, esse desejo de eternidade subsiste em todos, ok? Mesmo naqueles que acabam tendo uma desesperança diante da vida, aqueles que têm ideias suicidas, ainda em todos esses, né, nesses aí, por um ângulo negativo, subsiste isso, né, com o desejo de eternidade, o desejo de durar. Quando as palavras não dão mais conta de narrar esse desejo, de narrar essa inclinação, de narrar esse domínio do espírito, o que acaba aparecendo nessas pessoas? Do mesmo modo aparece o desejo de durar. E aí entra, né, o culto ao corpo, o culto à saúde, o culto à eternidade, né, essa saúde, né, essa loucura com o culto à saúde. Essa coisa de querer durar para sempre, viver 100 anos, uma longevidade saudável, assim, sem data para terminar. São esses delírios que vão acabar frustrando todo mundo. Por quê? Porque a gente é corruptível. Uma hora a gente vai se frustrar nesse desejo louco, né? Por essa imagem duradoura, essa imagem bela. Esse fetiche uma hora vai nos frustrar, evidentemente. Por quê? Porque todos nós estamos nesse mundo feito de carne, né? Esse mundo feito de matéria. E a matéria se corrompe, a matéria acaba, a matéria se decompõe. Isso é evidente, né? Isso é todos nós. Com um pouquinho de atenção, a gente vai olhar para essas realidades e vai saber que é disso que a gente está falando. Então, quando a gente fala que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, a gente, no final das contas, o que acontece? Né? A gente está apostando que o ser humano não é ser humano, por assim dizer. Que o ser humano não tem capacidade da inteligência, que o ser humano não tem capacidade de articular os seus afetos, que o ser humano não tem capacidade de articular as suas emoções, que o ser humano não tem a capacidade de narrar os eventos e conseguir se orientar nesse mundo de um modo superior. E se não bastasse, né, a coisa piora, né, a coisa vai piorando, né? O nosso querido Sprite, né, tem aquele, não é o Sprite que tem aquele comercial que fala, não, a imagem não é nada, né? Já, antes vocês falavam, né, uma imagem já vale mais do que 1000 palavras. Aí depois fala assim, não, a imagem não é nada, a sede é tudo. Não é assim que a campanha do Sprite falava lá pra gente, né? Imagem não é nada, sede é tudo, ou seja, quer dizer, a pessoa fez um recuo ainda maior, né? Então, quer dizer, existia lá, né, o campo da abstração, o campo do conceito, o campo puramente, o campo da inteligência humana, que são as 1000 palavras, né? Não é palavrório, hein? É palavra. A palavra articulada com a realidade. Veja bem o que eu estou dizendo. Não estou falando assim a palavra, a verborragia, o palavrório, aquela coisa desconectada com a realidade. Não estou falando disso, não. Estou falando do verbo, estou falando daquela palavra que narra a realidade. Então, existe aqui o campo das 1000 palavras que narram a realidade. Então já se distanciou disso e falou, não, essas 1000 palavras não valem nada. O que vale, né, a imagem vale mais do que essas 1000 palavras. E depois ainda vem o anúncio do Sprite, enfia mais um chip de perversão na nossa cabeça. Pof! Né? Que é qual o chip de perversão? Não, a imagem não é nada. A sede é tudo. Né? A imagem não é nada, a sede é tudo. A gente entende esse princípio dentro do comercial do Sprite. Assim, não adianta ficar fazendo propaganda, meu filho. Eu gosto de Sprite, é isso que na propaganda está dizendo. Mas, né, se a gente observar isso bem, com mais profundidade, isso enfia um chip de perversão na nossa cabeça, que é o seguinte, olha só, já não importa mais a verdade dos conceitos, já não importa mais a objetividade do mundo,
né? A imagem do mundo. Importa aquela minha sensação subjetiva que muda a todo instante. Eu conheço uma única pessoa que gosta de um só refrigerante, Coca Zero. É a única pessoa que eu conheço que de fato é estável no seu gosto por bebida. Eu só conheço uma pessoa. É uma pessoa muito interessante, uma pessoa que realmente ela tem uma série de coisas que é estável. Então nela não se aplica essa coisa. Mas é uma pessoa que eu conheço. A maior parte de nós, né? Um dia vai no restaurante e pede Coca Zero, no outro pede Sprite, no outro vai pedir suco de laranja, no outro dia vai pedir água zero, no outro dia não pede nada, não é assim? Quer dizer, essa sensação subjetiva, ela não pode dar pra gente a pista da nossa orientação nesse mundo. Se a gente faz uma aposta na sede, veja, uma hora eu tô com sede, outra hora eu deixo de estar, né? Uma hora eu tô com fome, outra hora eu deixo de estar. Uma hora eu tô com sede de Sprite, outra hora eu tô com sede de Fanta, outra hora eu tô com sede de uma coisa que eu descobri, outra hora eu tô com sede, sei lá, de chá preto, sei lá, né? Sei lá. Uma hora eu tô com sede de nada, só quero matar a sede mesmo, depende do que vai matar a minha sede, né? Pode ser água, pode ser Gatorade, pode ser Sprite, pode ser cerveja, pode ser qualquer coisa, tanto faz. Só tomar aquilo lá, né? Então veja, vê que é um recuo profundamente malévolo, é um recuo profundamente alienante, é um recuo que vai deixando todas as pessoas desorientadas nesse mundo. Então veja, a gente tem lá o campo das 1000 palavras, que é um campo interessantíssimo, não é um palavrório, são as 1000 palavras articuladas com a realidade, que nos orientam, que extraem conceitos, que fazem com que a gente possa se instalar dentro do domínio da verdade. Tá? Depois existe um recuo, aí vem para esse recuo aqui da imagem, essas 1000 palavras não vale nada, vale aqui o ente particular. Né? Ora, o ente particular já é a coisa que está para fora, está no objetivo, tá no mundo, né? É algo objetivo. É algo objetivo. Quando você recua ainda mais, fala, não é isso aí que vale. O que vale é o que eu sinto. O que vale é a minha sede. Você se ferrou, você se lascou. Porque a sede muda. A fome muda. Você deixa de ter sede, você volta a ter sede, entendeu? E aí o senso de desorientação, de terror, de angústia, ele vai imperar. Então, a coisa é essa mesmo, né? Que a Lídia tá falando assim, a desorientação tá geral. Eu pego esse exemplo, é claro que a gente pode aprofundar isso muito mais, a gente pode, né, aprofundar isso maximamente, com toda a corrente filosófica. Eu quero pegar aqui a coisa no nosso dia a dia, como que essas correntes filosóficas, como que esse atentado contra a inteligência humana entrou na linguagem comum. Né? A gente aqui não está falando de cátedra de filosofia, não, da Europa, a gente está falando aqui do dia a dia, coisa que a gente fala o tempo todo. E quando a gente vai falando e não para refletir nisso, não para refletir nessas coisas, a gente se desorienta, não sabe de onde vem a desorientação. Esse é o ponto, né? Esses inimigos ocultos, essas forças ocultas que a gente não sabe declarar, elas roubam a paz do nosso espírito. Então, um pouco aqui que a gente está fazendo hoje é jogar um pouco de luz, né? Nessa inconsciência que às vezes entra em todos nós. A gente já repetiu isso mesmo, uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? A imagem não é nada, sede é tudo, uma coisa do tipo assim, né? Isso entrou em campanha de marketing, né? Entrou em campanha de, né? Tá em todo instante, né? Todos nós usamos esses conceitos para nos orientar mais ou menos, né? Com alguma frequência. Então, nesse mundo de imagens a todo instante, é sempre bom a gente usar essas imagens para jogar a gente para cima e não para jogar a gente para baixo, né? Jogar a gente para o campo das 1000 palavras e não para o campo da sede, né? Porque a sede, ela jamais vai ser interrompida nesse mundo, né? A sede, ela não vai terminar, não tem como acabar, a gente sempre vai estar com sede, entendam, né? Sede, entre aspas, aqui, mas sede como todas essas carências. Há uns programas atrás a gente falava, né? A Patrícia fez uma pergunta que deu mais pra gente falar daquela aceitação do sofrimento inevitável. Essa é a sede, né? Essa é a sede. Então a gente sempre vai ter isso de algum modo no nosso dia a dia. Então vamos lá. O pessoal aqui perguntando varíssimas coisas, né? Muitas coisas, então a gente vai deixar para depois, porque o nosso horário, mais uma vez, já está estourando. Voltamos com tudo essa semana. Amanhã nos vemos nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Não deixem de se inscrever, falar em canal, né? Não deixem de se inscrever no nosso canal no YouTube, né? Não deixem de curtir a nossa página A Melhor Família do Mundo no Facebook, tá bom? E acho que dá para ativar o sistema de notificação aí. Não sei exatamente como é que faz, a gente vê direitinho aí para vocês poderem saber que a gente está entrando ao vivo. Tá bom, pessoal? Curtam esse vídeo, compartilhem-no também aí na sua timeline para que mais pessoas nos acompanhem. Tá bom, pessoal? Então é isso. Amanhã nos vemos nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Um abraço e fiquem todos com Deus.